Olá, nós somos Beatriz e Amanda e vamos falar do artigo Limits of Freedom encontrado no livro Agents of Translation. Esse artigo foi escrito por Outi Paloposki, uma tradutora e pesquisadora finlandesa. Atualmente, ela é professora na Universidade de Turku, na Finlândia, e leciona desde 2014 matérias como teoria, historiografia, metodologia e estudos da tradução. Paloposki também é autora de artigos que abordam a retradução e questões paratextuais. Em Limits of Freedom, Paulo Posca aborda a questão da liberdade do tradutor. Para ela, essa liberdade não é tão aberta quanto parece, e na verdade depende de vários fatores. Um deles é a posição do tradutor. A sua liberdade vai depender muito de que ponto da carreira ele está. Se for bem reconhecido, a liberdade é maior. Outros fatores são a literatura na qual o tradutor está trabalhando, que ditará a flexibilidade da tradução, e a expectativa dos leitores, ou seja, a recepção do material traduzido. Muitos estudiosos apontam que para definir a tal liberdade é preciso estudar o papel individual do tradutor, como defendia Berman. Turing, no entanto, defendia o estudo teórico do papel social. Paloposki deixa bem claro que essas diferenças não são contradições e não necessariamente devem competir uma com a outra. Ela lembra que a tradução nesse sentido é muito similar com as outras ações humanas e que tanto o papel social quanto o papel individual variam e são negociadas cada vez que precisar de acordo com as circunstâncias. Para reconciliar essas duas teorias, a autora trabalha com uma levantada por Lefebvre. Segundo ele, em uma agência de tradução, o tradutor tem a liberdade de trabalhar dentro de um perímetro marcado por restrições ou de desafiar essas restrições ao tentar se afastar delas. A tradução, então, pode ser estudada tanto pelo ponto de vista individual do tradutor, que envolve sua cultura e outros processos de decisão, quanto pelo ponto de vista das restrições impostas. Muitos documentos que elucidavam as práticas e rotina dos tradutores foram perdidos. Por sorte, alguns historiadores encontraram notas ou correspondências mantidas pelos tradutores, nas quais descreviam algumas de suas atividades e jornada profissional. O estudo da rotina dos tradutores é importante, pois ajuda a entender o papel do tradutor. O primeiro agente de tradução que Paulo Posck traz para exemplificar seus estudos é Suomalainen. Ele teve tanto sucesso como tradutor no fim do século XIX e no começo do XX que seu nome era símbolo de qualidade de tradução. Suomalainen dominava diversas línguas, mas seu diferencial era o finlandês escrito. Isso porque, na época, a Finlândia era muito influenciada pelo sueco, o que dificultava sua identidade própria. Suomalainen traduzia, editava livros e escrevia para jornais e revistas, e por conta disso começou uma tradição literária no país. Suomalainen foi o único de sua geração de tradutores a ter estudado em finlandês, pois em sua época o sueco era a língua dominante na educação das escolas, e isso fez com que ele tivesse bastante domínio linguístico, o ajudando mais tarde nas suas traduções. Ele também simboliza o início de um período, pois foi o pioneiro em abordar, discutir e negociar questões para as quais não havia nenhum procedimento padrão, como sobre a rotina, estratégia, qualidade de trabalho e pagamento. Suomalainen trabalhou com a editora Otava, que é até hoje uma das maiores editoras na Finlândia. Nessa época, não havia necessidade de se pedir permissão para a tradução de uma obra, ocasionando em dois tradutores estarem trabalhando com o mesmo livro. Isso aconteceu diversas vezes com Suomalainen, que não obteve sucesso em suas primeiras traduções. Não foi encontrado nenhum registro de quem começou essa relação de trabalho, mas é mais razoável pensar que partiu de Suomalainen, já que nessa época a prática de tradução era incomum. É importante lembrar que essa relação é construída na base do equilíbrio. Suomalainen recusou muitos livros e, em troca, a editora também recusou muitas de suas sugestões para a tradução. Supanen, Ialava e Churchburg também foram pioneiros na tradução literária do país. Nessa parte, a autora também menciona brevemente como era a relação desses tradutores com as editoras, sobre o equilíbrio entre ter a liberdade de poder recusar trabalhos, mas também a dependência financeira. Conca traduziu quase que somente do russo e é considerado um dos mais eficientes tradutores da literatura russa para o finlandês. Traduziu clássicos como Gogol, Gorky e Dostoiévski. Influenciado por Suomalainen, usou muitas figuras de linguagem e expressões idiomáticas advindas dele, mesmo 90 anos depois. Conca conquistou sua influência como tradutor aos poucos. Muitas vezes partia dele sugestões de títulos para serem traduzidos, argumentando sempre suas escolhas, mandando uma sinopse da história para o editor e, ocasionalmente, incluía até mesmo fragmentos do texto traduzido.
e foi, por muito tempo, a personificação da literatura russa em finlandês. Konka sugeriu muitas obras para serem retraduzidas por ele mesmo. Muitas dessas obras eram clássicos russos e até mesmo obras da literatura soviética, que ele considerava que valiam a pena serem traduzidas. Ele levava muito em consideração o que o público gostaria de ler. Tanto Suomalainen quanto Konka acreditavam que os fatores mais importantes para a credibilidade do tradutor seriam a longa carreira no ramo de tradução e a fama dele, ou seja, se o seu trabalho seria aclamado pela crítica ou não. Suomalainen, por exemplo, conquistou sua fama pelo autoconhecimento em jornalismo, útil para que conseguisse outras coisas além de traduzir, como diagramar, editar e publicar. Konka conquistou seu nome ao traduzir uma enorme quantidade de livros da literatura russa. Era tão conhecido nesse meio que acabou sendo responsável por apresentar diversos escritores soviéticos aos seus editores. Ainda que não sejam especificamente conterrâneos, tanto Suomalainen como Konka passaram por uma época de construção de editoras na Finlândia. Os dois contribuíram enormemente para esse período, mas vale lembrar que os tradutores então eram mais vistos como consultores, e que ainda por cima a tradução era o primeiro serviço a ser cortado de uma editora caso faltasse verbas. Apesar de terem trilhado uma carreira de sucesso, nenhum deles era particularmente bem pago pelas editoras. Assim, podemos concluir que a agência é, de certa maneira, individual, ou seja, depende da credibilidade da pessoa em questão. Os tradutores até podem discutir e argumentar, mas, no entanto, quem tem a palavra final é o editor. Mesmo que tenha liberdade para rejeitar um trabalho, por motivos éticos ou investimento pessoal, se um tradutor não quiser fazê-lo, o editor acredita que outro o fará. Agradecemos a todos pela atenção e bom final de semana para todos nós.